meus amados, a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer estar mais uma vez para poder gravar um conteúdo excelente da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, você que chegou aí pela primeira vez, seja bem-vindo neste canal. Este é um canal que tem compromisso com a Palavra de Deus. Sem mais delongas, convido a você que abra a sua Bíblia, pega aí um caderno, uma caneta, para tomar notas do que será dito neste momento, nesta hora, para o enriquecimento da sua vida espiritual. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Deus tem uma palavra para lá de especial. A palavra hoje será quente para o enriquecimento da sua vida e da minha vida espiritual. Você já chegou até aqui nesse conteúdo? Dê o seu like não paga nada e vai me ajudar muito, me ajuda a crescer neste canal, para que mais pessoas recebam este conteúdo que tem o essencial da Palavra de Deus sem mistura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Meus amados, aqui é uma palavra que Deus usou o apóstolo Paulo para falar para a igreja em Corinto sobre os princípios da maturidade da vida cristã. Assim como nós nascemos criança biologicamente, também nós nascemos criança espiritualmente. E nós vamos galgando um crescimento paulatinamente. Ninguém nasce grande, ninguém nasce sabendo tudo, e tudo é um processo de discipulado, de disciplina e mentoriação. Então, observe o que Deus tem para nos falar neste momento. Eu quero estar trazendo aqui 4 regras que o apóstolo Paulo estabelece aqui para que a gente possa crescer e atingir uma maturidade cristã. E aqui nesse texto ele usa vários elementos simbólicos. Ele considera aqui o cristão, no versículo 9, ele diz assim: porque nós somos cooperadores. Nós aqui está falando dos obreiros. Os obreiros são cooperadores da obra de Deus. Mas aqui ele vai dizer também, vós sois a lavoura. Ele está dizendo que a igreja, os membros, são a lavoura. E também diz que é edifício de Deus. E é exatamente sobre essa segunda parte que nós vamos estar trabalhando os princípios da regra da maturidade cristã. O edifício de Deus. Quando a gente olha para um edifício, a gente não imagina que para uma construção chegar a ser um edifício, um prédio ou um templo, ele tem uma base, ele tem uma estruturação subterrânea. E essa estruturação subterrânea, ela é muito humilde, porque ela não aparece, ela não tem destaque, ela não tem visibilidade, mas ela é tão importante quanto uma parede. E é importante dizer que uma parede sem o fundamento não prevalece, e um fundamento sem paredes prevalece. Então, o fundamento é de suma importância, mas são elementos interdependentes. O fundamento depende das paredes para se tornar um edifício, porque o alvo do fundamento é ser um edifício. E um edifício,
para ter estrutura, precisa de um fundamento. E a primeira regra aqui que o apóstolo Paulo estabelece é: o fundamento já foi posto. A primeira regra: não existe construção sem regra. Ninguém acorda e diz assim: hoje eu vou construir uma casa. Ele precisa passar por um treinamento, uma mentoriação. Ele precisa aprender a regra. Ele passa o engenheiro, ele faz a planta, passa para o mestre de obra e o mestre de obra ali, junto com o construtor, lança as bases e as bases, os fundamentos ou o fundamento será o modelo do prédio. O prédio não se ergue automaticamente, voluntariamente, não. Ele segue o modelo do fundamento. E aqui é a primeira regra. Se você quer atingir a maturidade cristã, a primeira regra é: não viole, não altere o fundamento. No versículo 10, nós vemos assim: o fundamento, segundo a graça. Como Paulo se apresenta aqui, estabelecendo esse fundamento? Ele disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, dou fundamento, e veja, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Agora observe, ele diz: pela graça, o grande arquiteto da eternidade, Jesus Cristo, pela graça, nos chamou para o santo ministério. A palavra graça é acaris, ou charis, que quer dizer favor imerecido. É o favor de Deus, é a caris de Deus, é o charisma de Deus, que nos mantém na trajetória do santo ministério. E você que é ministro, entenda já de uma vez por toda: é a graça de Deus. Pela graça de Deus eu pus o fundamento. Agora entenda, o fundamento já foi posto e ele é Jesus. No versículo 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o fundamento da sua construção? É Jesus. Jesus deve ser o fundamento. E diga-se de passagem que o fundamento faz toda a diferença. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 28, Jesus conta uma parábola. Jesus usa ali uma analogia de que a vida cristã é como o homem que ouve a palavra de Deus. O homem que ouve a palavra de Deus é como o construtor que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem a chuva, vem os ventos, as tempestades batem contra aquela casa e ela não cai, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra e pratica é como o sábio construtor. Mas também tem um outro que ouve a palavra e não pratica. É como alguém que constrói a casa sobre a areia. Vai vir os ventos, vai vir as tempestades, vai bater contra aquela casa e ela vai cair. Porque o problema não está no solo, o problema está em como se trabalha os fundamentos. Então, se o fundamento da sua vida é Jesus, haja o que houver, você se manterá de pé. Eu me manterei de pé, porque o fundamento é Jesus. E este fundamento não pode ser violado. Um segundo princípio, a segunda regra para se atingir a maturidade cristã, nessa grande construção do arquiteto da eternidade, que é Jesus Cristo, a edificação é pessoal. Veja no versículo 10, a parte final diz assim: veja cada um como edifica. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Você que é esposo, não espera pela sua esposa para começar um processo de engajamento, de crescimento espiritual. Você que é esposa, não espera pelo seu esposo para começar a trabalhar a fundamentação do seu edifício. Você, filho, não espere pelo seu pai. Você, pai, não espere pelo seu filho. Você, amigo, não espere pelo seu amigo, porque a edificação é pessoal. Veja só, a edificação é pessoal, a salvação é pessoal,
os galardões são pessoais, o julgamento é pessoal. Então Deus vai trabalhar na vida de cada um pessoalmente. Quem mais trabalha, mais recebe. Quem mais se estrutura, mais se fortalece. Receba esta palavra hoje e seja feliz, erguendo a sua construção no fundamento que é Jesus. Agora vejam uma terceira lição aqui, é a regra para essa construção. A terceira regra para essa construção, no versículo 12, a terceira regra para a construção é a seguinte: devemos escolher bem o material. Veja que no versículo 12 ele fala de 6 materiais. São citados aqui 6 materiais. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, veja que o material tem que ser bem selecionado. Assim como na vida material. Um material superfaturado, um material de segunda categoria, um material de terceira linha, não causa segurança na construção, na vida espiritual também. Veja que a primeira regra aqui é ouro, prata e pedras preciosas. O ouro, a prata e as pedras preciosas foram usadas nas construções do templo, tanto o templo de Salomão quanto o templo de Zorobabel, tanto no templo que foi reformado por o rei Herodes, e tanto no tabernáculo, no princípio, quando Moisés ergueu o tabernáculo, foram usados ouro, prata e pedras preciosas. Agora, esses 3 modelos, esses 3 símbolos, também aparecem na vida cristã, né? O ouro, que representa a divindade, a prata, que é usado aqui como o símbolo da nossa salvação, e as pedras preciosas, que são usados como os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Veja que coisa gloriosa! O que nós estamos colocando nessa construção? Observe, a salvação ela é plenamente divina. E tudo que se usa nesta carreira da vida cristã precisa ser também divina, precisa ser espiritual. Daí o ouro, daí a prata e as pedras preciosas. Se esses 3 elementos estão fazendo parte da sua vida, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Fique tranquilo, o Senhor vai te dar vitória. A tempestade vai passar e você se fortalecerá, receberá novas instruções de Deus e será feliz. Agora, Deus não proíbe que você escolha o feno, a palha e a madeira. Deus não proíbe que a madeira seja usada, mas a madeira é inferior ao ouro. Deus não proíbe que o feno seja usado, mas o feno é inferior à prata. Deus não proíbe que a palha seja usada, mas a palha é inferior às pedras preciosas. Deus está te dando a dica: pega o ouro, pega a prata, pega as pedras preciosas. Mas se você, por tua teimosia, quiser usar a segunda linha, a madeira, a palha e o feno, é com você. Você é livre. Você tem a sua escolha. Agora, no dia das adversidades, no dia das tempestades, nos dias turbulentos espiritualmente, ou até materialmente, ou familiar, não reclame que Deus não é contigo, porque você escolheu o material de segunda categoria. O grande arquiteto, o sábio arquiteto, o Senhor do universo, o nosso Deus, Ele está nos dando a dica, porque eu também entro aqui. Se não fosse Deus na minha vida, hoje eu não estaria gravando esse conteúdo para você, porque muitas coisas de domingo para cá
aconteceram na minha vida, mas eu estou firmado na rocha e nada vai mover a minha confiança no meu Deus. Nada vai mover a minha confiança no meu Deus. Então observe, a palha, a madeira e o feno representa as obras humanas. Se você está servindo a Deus simplesmente aplicando obras humanas, a sua colheita será apenas obras humanas, aperto de mão, um conchavo, um afago. Mas se você está colocando o ouro, a prata e as pedras preciosas, pode ficar tranquilo que com Deus pode vir o vento, o fogo, as intempéries da vida. Vai resistir, porque esses três metais pesados aqui resistem fogo de alta temperatura. Glória a Deus, aleluia. Então, veja que nessa construção devemos escolher os materiais excelentes. E Deus está nos dando a dica. Uma quarta regra aqui para a construção ser excelente. Para que nós construímos uma casa? Para que nós construímos um prédio? Por que se constrói condomínios? Para pessoas morar. Veja como a Bíblia é gloriosa, como a palavra de Deus é extraordinária. Por que nós construímos por que todo esse processo de cavar, de fazer o fundamento, de cada um ter o seu compromisso de edificar? Por que devemos escolher bem os materiais? Pela quarta regra. A construção que nós construímos, o empreendimento que erguemos, é para a habitação de Deus. A nossa vida tem que testificar Deus. Deus tem que ser do começo ao fim na nossa vida, na nossa história. Então observe o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O versículo 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, é puro, é puro, é sagrado. O templo de Deus é sagrado. O templo tinha 3 compartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos é onde estava a arca, é onde o Shekinah de Deus, é onde o cabode de Deus habitava, a glória de Deus habitava entre o propiciatório na arca. E ele está dizendo que nós somos o santuário, o lugar santíssimo de Deus habitar, morar. Por isso que os materiais têm que ser escolhidos, bem escolhidos, o ouro, a prata e as pedras preciosas. O fundamento tem que ser bem estabelecido e é Jesus. A edificação tem que ser pessoal, porque eu só posso fortalecer a mim mesmo, você só pode fortalecer a você mesmo, o seu amigo só pode fortalecer a ele mesmo, e Deus só pode morar em um templo que foi trabalhado com os materiais corretos. O Espírito Santo de Deus, ele só pode habitar em um templo puro, adornado com as pedras preciosas, assim como o ouro, a glória de Deus reluzia no ouro do propiciatório, assim como a glória de Deus trabalhava nas pedras preciosas, no peitoral do juízo do sumo sacerdote e do sacerdote. Nós somos hoje o santuário de Deus, nós exercemos hoje o sacerdócio de Deus. Então, precisamos entender que quando a casa está arrumada, a lâmpada está acesa, toda
purificada com o sangue de Cristo, ele faz morada, ele permanece. E quando ele permanece, uma das vantagens quando ele permanece é que Deus usa a lei da física. Dois corpos não podem habitar o mesmo espaço, e aonde Deus está, Satanás não pode reinar. Onde Deus está, Satanás não pode ter domínio. Existem muitas pessoas que estão perturbados e turbados. O diabo trabalha de três maneiras. O diabo usa a pressão, a opressão e a possessão. E quem tem Deus na vida agindo, jamais a pressão, a opressão e a possessão de Satanás vai prevalecer, porque a casa foi construída para a habitação de Deus. O templo foi construído para a habitação de Deus. Haja o que houver, permaneça no fundamento. Muitos nos chamam de fundamentalista. Eu sou mesmo, com prazer. Eu sou fundamentalista com prazer. E ser fundamentalista é defender os princípios da moralidade cristã. E precisamos, assim como a prata, como o ouro e as pedras preciosas, que representam as boas doutrinas da fé cristã, precisamos ser mentoreados, disciplinados, discipulado pelos princípios da vida cristã. Que Deus te abençoe nesse dia a ser uma casa de Deus, uma morada de Deus, um santuário de Deus, adornado pelo Espírito Santo, purificado pelo sangue de Jesus e trabalhado pelo grande projetista eterno, Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. Ele merece toda a honra e toda a glória. Mais uma vez, eu te peço, dê o seu like. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Eu ainda estou na campanha dos 1000 inscritos e Deus tem enviado pessoas para se inscrever. Eu quero ser voz profética na sua vida. Quero continuar orando por você, orando pela sua família, e que Deus seja glorificado em sua vida. Que a sua casa, que você seja esta casa, aonde você chegar, Deus tenha liberdade de agir na sua vida, do começo ao fim. Quero orar por você neste momento. Altíssimo e eterno Deus, mais uma vez, como ministro da sua palavra, eu preguei a sua palavra sobre o fundamento da fé cristã, a regra da grande construção. Pai, pelo seu poder, pela sua graça, nós estamos de pé. Não estamos de pé porque somos bons. Estamos de pé pela sua graça. Eu quero estar abençoando o meu irmão e o meu amigo que chegou aqui pela primeira vez para ouvir este canal, para ouvir esta mensagem. Sinta amado, sinta abraçado, sinta acolhido neste momento pelo Espírito Santo. Que você seja despertado, nem que seja paulatinamente, gradativamente, para erguer esta construção, para a habitação de Deus. Que esse dia seja um dia de vitória. Não aceite menos do que a habitação plena, a ação plena do Espírito Santo na sua vida, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, em tudo, de forma holística, de forma plena. Seja abençoado, em nome de Jesus. Receba esta palavra. Amém.